Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 40 do nono ano. O assunto desta aula é Retorno à Democracia, Fim do Estado Novo e Governo Dutra. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: recordar acerca da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a contradição gerada no governo de Getúlio Vargas, apontar as manifestações contra Vargas, suas reações e consequente renúncia, definir a situação política do Brasil após a saída de Vargas, especificar as eleições de 1945 e consequente vitória de Eurico Gaspar Dutra, descrever as primeiras ações de Dutra, com destaque para a Constituição de 1946 e os seus feitos na área econômica. Antes de mais nada, já reserve os seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do livro, caderno, lápis, caneta e borracha. Tendo todos esses materiais em mãos, podemos então dar continuidade a esta aula. Por quase 3 anos, desde o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil adotou uma política de neutralidade. Porém, no ano de 1942, em troca de financiamentos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e modernizar as Forças Armadas, o governo brasileiro permitiu que as tropas dos Estados Unidos instalassem bases militares no Nordeste. Em troca, o Brasil passou a fornecer borracha e minérios para a indústria bélica dos países aliados. Com isso, a Alemanha atacou o Brasil, é lógico, porque estava ajudando os aliados inimigos da Alemanha, que fazia parte do eixo. Getúlio Vargas então se viu obrigado a declarar guerra contra esse país e todos os países que compunham o eixo, embora ele admirava a forma como Hitler, como Mussolini governavam seus países. Aí vai gerar uma contradição no governo de Vargas. Como um país, o Brasil, que lutava do lado de países democráticos contra governos totalitários nazifascistas, mantinha em seu próprio país uma férrea ditadura, que era a ditadura do Estado Novo. Então perceba, nós lutamos do lado de países democráticos sendo um governo totalitário. Então isso havia uma contradição. Mesmo com todos os avanços econômicos e também trabalhistas que haviam acontecido no governo de Vargas, a situação política tornou-se insustentável. O que vai acontecer? Várias manifestações contra Vargas. Censura e repressão policial, a oposição pressionava o governo ditatorial por mudanças. Mesmo tendo a censura e a repressão policial, não foram suficientes para conter tudo isso. Manifestações estudantis que foram lideradas pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, contra o nazifascismo, também passaram a movimentar o país, de certa forma enfraquecendo a figura de Vargas no governo brasileiro. Apoiadores do governo diziam que um país que havia lutado contra o totalitarismo não poderia viver sob uma ditadura. Isso é fato, era uma contradição que estava ali aos olhos de todos. Então, quais foram as reações de Vargas? Ele marcou eleições presidenciais, que até então ele tinha anulado, e também eleições parlamentares para dezembro de 45, eleições para governador e assembleias estaduais para maio de 46. Porém, em abril de 1945, pressionado pelos países aliados, Vargas instituiu a liberdade partidária. Até então não podia existir outros partidos. Mas em 45 ele foi pressionado pelos países aliados, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, e novos partidos políticos foram criados no país. Contudo, uma conspiração nos bastidores do governo, que envolvia militares de alta patente, opositores políticos e antigos aliados,
acabou depondo Vargas do poder em 29 de outubro de 1945. Por isso eu falei para vocês no outro momento que os mesmos militares que ajudaram com que Vargas chegassem ao poder, os tenentistas lá, eles são agora os responsáveis também por sua saída, por conta dessa dicotomia. Poxa, eu vou participar da guerra, vou lutar contra os países totalitários e o meu país é totalitário? Fora que nós vimos naquela aula sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial que a FEB não tinha grande preparo para participar dessa guerra. O material bélico não era um dos melhores, o próprio uniforme não era um dos melhores. Teve essa ajuda por parte dos Estados Unidos, mas não foi o suficiente. Coitados dos nossos pracinhas que lutaram nessa guerra ferrenhamente, voltaram muitas vezes desestruturados psicologicamente e ainda sem apoio do país. Então, nesse sentido, os mesmos militares que colocam ele no poder, tiram ele do poder. Como que ficou o governo após a saída de Vargas? O cargo de presidente foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Em final de 1945, os brasileiros voltaram a eleger o presidente do país. E nas eleições de 1945 também seriam definidos os parlamentares que seriam responsáveis por elaborar uma nova Constituição Federal para o país, já que aquela que havia sido colocada imposta por Vargas não mais valia. Nas eleições de 1945, o candidato que não era um candidato expressivo, muito conhecido, valorizado, acabou vencendo. Quem era ele? O general Eurico Gaspar Dutra. Ele foi eleito com 55,35% dos votos. Toma posse no dia 31 de janeiro de 1946. É importante destacar que o contexto histórico em que ele assume o governo do país, contexto mundial, estava vivendo a Guerra Fria. Ou você se alinhava ao lado da União Soviética socialista ou ao lado dos Estados Unidos capitalista. Logo, o Dutra se alia aos Estados Unidos, ficando do lado dos capitalistas. Rompe relações diplomáticas com a União Soviética e ainda com a aprovação do Poder Legislativo, ele vai cassar o registro do Partido Comunista do Brasil, o PCB, e também os mandatos de políticos eleitos por esse partido, como o caso do escritor Jorge Amado. Então, ele era eleito, né? Estava lá dentro do parlamento, teve que sair porque foi cassado, e isso com autorização, aprovação do Poder Legislativo, sendo que o presidente não pode fazer nada sozinho, ele só executa, ele precisa desse aporte por parte do Poder Legislativo. No governo de Dutra também foi discutida, votada e aprovada a Constituição, uma nova Constituição para o país, que foi a quinta do Brasil, a Constituição de 1946. Definiu que o Brasil seria uma república federativa presidencialista, né? Federação, cada estado tem sua certa autonomia presidencialista com um líder presidente eleito pelo povo. Garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação, fim da censura. Permitia grande autonomia de cada um dos três poderes, do executivo, que em termos nacionais é representado pelo presidente, legislativo, deputados, senadores, e o judiciário, os juízes. Eles teriam autonomia, não precisavam um depender do outro ali para funcionar, claro que concordando as regras que existem por trás de cada um deles. Concedia o direito do voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, já que as mulheres já haviam conquistado esse direito em 32, e mantinha ainda a restrição para os analfabetos, que na época, para vocês terem uma noção,
representavam cerca de metade da população brasileira. Era um número muito expressivo, por mais dessa ampla abertura de todos os cidadãos para a educação. Garantia aos trabalhadores o direito de greve, porém proibia as greves em atividades essenciais. Quais seriam elas? Transporte, saúde, segurança, entre outros. Atividades essenciais não poderiam paralisar, não poderia ter greve dos médicos, greve dos motoristas, greve por parte da polícia, entre outros, tá? Na economia, ao contrário daquela política intervencionista do Getúlio, em que o Estado intervém na economia, num primeiro momento, Dutra vai adotar o liberalismo, ou seja, o país não interfere na economia, o Estado não interfere na economia. Ele abriu o país para as importações, essa entrada do capital estrangeiro, e que isso, de certa forma, prejudicou o Brasil porque paralisou o processo de industrialização que havia sido alavancado por Getúlio Vargas. Com o intuito de conter a inflação alta dos preços, ele tentou organizar os gastos públicos e lançou um dos principais, mais importantes planos do seu governo, o Plano Salte, que previa investimentos na área da saúde, alimentação, transporte e energia. Só que a falta de recursos acabou minando o projeto e o país continuou com seu déficit social, essa questão da inflação, pobreza, entre outros. O combate à inflação sempre foi a maior preocupação do governo de Dutra. Então, qual foi a ação para combater? A redução drástica na emissão de moedas e dos gastos públicos. E ainda, nos últimos 2 anos do governo de Dutra, houve um crescimento econômico, resultado do maior intervencionismo do Estado na economia. Se aqui no início, como eu falei para vocês, havia essa não intervenção do Estado na economia, percebeu-se que isso não estava dando conta da crise que estava instaurada. Aqui no final, nos últimos 2 anos, ele passa a intervir de forma mais ferrenha ali na economia, com o intuito de alavancar a economia brasileira, tirar o país dessa crise que estava instaurada. Na próxima aula, iremos falar sobre o retorno de Vargas ao poder. Sim, meus queridos, ele volta ao poder. O queremismo, queremos o velhinho de volta. E como se deu essa saída do Dutra do poder? Vargas retoma o poder, por quê? Porque essa visão populista dele, a questão do pai dos pobres e dos trabalhadores, era muito forte entre o povo brasileiro. E lembrem-se, no governo de Vargas a censura era muito forte. O povão mesmo não sabia das coisas negativas em relação ao governo dele, por isso que ele era tão valorizado. Agora vocês devem fazer a atividade de hoje, que tem por propósito revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas posteriormente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!